Boa tarde, como vocês estão? Bom, hoje nós vamos para a correção das atividades de ON, página 27 de língua portuguesa, tudo bem? Então, olhe lá. 9. Nós estávamos dando continuidade às questões envolvendo o mini-conto Sapo Moderno. Então, vamos lá. Releia este trecho do texto. Então, nós tínhamos esse trecho aqui do lado. Certo sapo declarou-se um príncipe encantado. Foi alvo de deboche e piadas e resolveu deixar o brejo e viver na cidade como um sapo moderno. A. Circule a palavra deboche. Vocês iriam circular a palavra. B. Você sabe o que a palavra deboche significa? Essa é uma questão pessoal, tá? Então, quem conhece o significado, sabe o que significa a palavra deboche, assinale que sim. Quem não conhece ainda, coloque que não. Aí na C pede para a gente consultar um dicionário para ver o que significa a palavra deboche. Então vamos lá? Deboche é ação ou efeito de debochar, de zombar de algo ou de alguém. É a mesma coisa que você zombar, caçoar de alguma pessoa ou de alguma coisa, tudo bem? D. Quem, em sua opinião, debochou do sapo? Também era pessoal e eu já vi da maioria de vocês, tá? Quem eu não vi ainda, mandem a foto, tudo bem? Quem vocês acham que debochou do sapo? Provavelmente foram os outros sapos com quem ele vivia lá no brejo. Agora, releia este outro trecho e depois faça o que se pede. Aí nós tínhamos outro trechinho do mini conto aí na 10. A A pedia: pinte o sinal de pontuação que tem a função de separar elementos de uma enumeração. Então, olha lá. Qual é essa pontuação que tem essa função, que está separando os elementos aí no nosso trecho? A vírgula, tá? Então, vocês vão pintar as vírgulas. B. Circule as palavras que estão entre aspas e assinale por que esse sinal foi utilizado. Então, nós tínhamos duas palavrinhas entre aspas, piercing e Caltrim. E nós teríamos o quê? Que assinalar o porquê que foi colocado entre aspas essas palavras. Por se tratar de palavras de origem estrangeira, por se tratar de palavras inventadas ou por se tratar de gírias. Não são gírias, tá? E também não são palavras inventadas. Essas duas palavrinhas são sim palavras estrangeiras. C. Copie as palavras que estão destacadas e observe que elas indicam ações. Então, nós temos aí as palavrinhas destacadas, que seria arranjaria, frequentaria, mascaria, colocaria e gravaria. Vocês vão copiar ela aí na C. Elas estão indicando uma ação, tudo bem? Aí vira para a página 28. Na página 28, na D, as palavras que você copiou remetem a um tempo. Que tempo? Essas palavras que nós acabamos de copiar na C, ela nos remete ao presente ou ao futuro? Ao futuro, né? Porque fala aí, ó, que ele arranjaria uma guitarra, que ele frequentaria uma balada, que ele mascaria um chiclete. São ações que vão acontecer quando ele chegar na cidade, tá? Mas quando ele estava pensando isso, ele ainda não estava na cidade. Então, futuro. Aí na E, nós vamos reescrever este trecho, o trecho que está grifado, certo? Nós vamos reescrevê-lo de acordo com o tempo que nos pede. Na E, nós iríamos reescrever este trecho no passado, tá? Então, olha lá, nós começamos aí, arranjou guitarra, depois vamos continuar no passado, tá? Algo que já aconteceu. Frequentou baladas, mascou chiclete, colocou piercing e ainda gravou um CD só com rock and roll e country, tudo bem? Aí na F, nós colocaríamos essa mesma frase no presente, então vamos lá. Começou, arranja uma guitarra, frequenta baladas, masca chicletes, coloca piercing e ainda grava um CD só com rock and roll e country. Vocês perceberam que no texto original está no futuro, algo que ainda iria acontecer. Na E, nós colocamos no passado, como se essas ações já tivessem acontecido, tá? E na F, nós colocamos no presente, como se essas ações estivessem acontecendo agora.
11. Releia o trecho em que o narrador conta o que o sapo fez quando já estava na cidade, que é esse trechinho que tem aqui para vocês. Aí na A, copie as palavras que estão destacadas e observe que elas indicam ações realizadas pelo sapo. Então, quais são as palavras destacadas? Percorreu, entrou, desistiu, saiu, deixou e desceu. São ações realizadas pelo sapo. Então, o sapo, o que ele fez? Ele percorreu os corredores, ele entrou no cinema, ele desistiu de assistir o filme, ele saiu do cinema, ele deixou o shopping e ele desceu as ladeiras. São ações realizadas por ele no minicom. B, as palavras que você copiou aí na A, elas estão em que tempo? Elas estão no passado, que está indicando ações que o sapo... Então, quer dizer o quê? Que ele já tinha realizado essas ações. Por exemplo, ele tinha percorrido os corredores, entrou no cinema. São ações que ele já tinha realizado lá atrás, tudo bem? Ele estava contando, o narrador estava nos contando. Então, assinale passar. Copie o trecho sublinhado e grife a palavra que tem a função de colocar duas ideias em oposição. Então, nós já tínhamos falado quais são essas palavrinhas que dão ideia de oposição. E aí, no trecho aqui, nós temos a parte sublinhada, nós iríamos copiar ela na C. Então, vamos lá. Entrou no cinema, até quis assistir a um filme, mas o barulho das pipocas atrapalhou e ele desistiu. Então, qual é essa palavrinha que dá a entender o sentido de oposição na frase? É a palavrinha mas. Então, grifem a palavrinha mas. Tá? Olha só, ele entrou no cinema e até quis assistir um filme. Então, ele queria assistir o filme. Mas o que fez ele desistir de assistir o filme? O barulho da pipoca, que atrapalhou e ele desistiu do filme, decidiu sair, tá? Então, essa palavrinha mas está dando a entender a oposição. Aí, na D, assinale o grupo de palavras a seguir que poderia substituir a palavra que você grifou. Aí, nós tínhamos vários grupos de palavras, nós teríamos que ver qual que todas as palavrinhas poderia substituir a palavra mas, tá? Sem que a frase perdesse o sentido. São palavras que também dão sinal de oposição. Então, vamos lá. Nós tínhamos 3 alternativas aí. A correta é porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto. Eu posso trocar a palavrinha mas por qualquer uma dessas palavras que a frase não vai perder sentido. Então, vamos lá ver, olha um exemplo. Entrou no cinema e até quis assistir a um filme. Porém, o barulho das pipocas atrapalhou e ele desistiu. Nós mudamos apenas a palavra, mas ainda está dando um entender de oposição, tudo bem? E assim eu posso trocar ela por qualquer outra palavrinha desse conjunto. Assinalamos na D. E, escolha uma das palavras do grupo que você assinalou e reescreva o trecho substituindo a palavra mas. Então, agora na E, nós vamos copiar novamente este trecho, só que nós vamos mudar a palavrinha mas por uma dessas palavrinhas do conjunto que nós assinalamos. Vocês poderiam escolher ou porém, ou contudo, todavia, no entanto e entretanto. Tudo bem? Qualquer uma dessas palavrinhas que vocês colocassem estaria certo. Vou deixar um exemplo aqui para vocês, mas vocês poderiam usar qualquer outra dessas palavras. Entrou no cinema e até quis assistir um filme. Contudo, o barulho das pipocas atrapalhou e ele desistiu, tá bom? Então, se persistir alguma dúvida aí na atividade de língua portuguesa, perguntem, tá? Para que possa esclarecer de uma melhor forma para vocês, até que vocês consigam entender. Agora, abra a apostila de vocês lá em Ciências. A leitura do texto na página 11, tudo bem? Então, eu vou deixar aqui a imagem para vocês, as partes para vocês grifarem. Lembra que eu pedi para vocês grifarem assim que fosse realizando a leitura, para vocês grifarem algumas partes do texto que vocês achavam muito importante, com o lápis de escrever? Agora, eu vou deixar aqui grifado para vocês grifem com lápis colorido ou lápis de escrever mesmo, ou marca-texto na apostila de vocês. Então, vamos lá. Saúde e respiração. O sistema respiratório tem, entre outras funções, a de filtrar o ar. Assim, quanto pior a qualidade do ar, mais os órgãos desse sistema sofrem. Isso pode causar inúmeras alergias e até mesmo intoxicações. Nesse caso, é importante o acompanhamento de um médico
para diagnosticar quais são os fatores que causam os problemas respiratórios, especialmente as alergias, e, se necessário, receitar medicamentos. Em casa, alguns cuidados podem ser tomados para evitar crises de alergia. Nos quartos, por exemplo, deve-se evitar o uso de tapetes e bichos de pelúcia. A poeira que se acumula nesses objetos podem conter minúsculos seres. Os ácaros, partes desses animais mortos e suas fezes são uma das maiores causas de alergias respiratórias. As inflamações e alergias respiratórias geralmente são nomeadas com a palavra que designa o local afetado mais o sufixo it. Observa-se alguns exemplos. Por exemplo, a rinite, doença inflamatória no nariz. Laringite, doença inflamatória na laringe. Bronquite, doença inflamatória nos brônquios. Lembrando que essas alergias são muito comuns, tá? Quem tem alergia respiratória deve evitar contato com poeira, bichos de pelúcia e tapetes, pois eles acumulam os ácaros, tá? Essas bactérias. Aí nós temos a imagem de um ácaro para vocês verem. Claro que essa imagem está ampliada, tá? Não é possível a gente visualizar ao olho nu. Vírus e bactérias também causam doenças aos órgãos do sistema respiratório. Febre, tosse e dificuldade para respirar são sintomas que devem sempre ser diagnosticados por um médico. O ácaro, olha só, observado a microscópio eletrônico com ampliação de aproximadamente 1.400 vezes. Então, foi necessário ampliar essa imagem através de um microscópio 1.400 vezes para que a gente pudesse enxergar a olho nu, tá? Vamos agora lá na página 13, que nós iríamos falar da integração do corpo humano, que vocês tinham que ler e grifar também. Vamos lá. Você já estudou que a respiração leva oxigênio para as células, onde será utilizado para produzir energia. Também viu que, para produzir energia, além do oxigênio, o corpo usa os nutrientes que vieram da digestão dos alimentos. Os nutrientes e o oxigênio chegam até as células pelo sangue, que é impulsionado pelo coração. Consegue perceber como o corpo humano é integrado? Um sistema depende do outro, um órgão depende do outro e até mesmo uma célula depende da outra. Tudo isso para que o corpo humano funcione de maneira saudável e equilibrada. A digestão, a respiração e a circulação atuam em conjunto para que o corpo tenha energia, para que nós tenhamos disposição. É possível perceber que a saúde e o bom funcionamento do corpo humano dependem da integração de todos esses sistemas, o respiratório, o digestório e o circulatório, juntamente com os demais sistemas do nosso organismo. Por ser tão integrado, o problema de um órgão pode afetar o corpo inteiro. Por isso, é tão importante manter hábitos saudáveis. Ter hábitos saudáveis é um compromisso para todas as fases da vida. Aí nós tínhamos na página 14 uma investigação científica. Vocês realizaram, era o quê? Pra gente colocar o dedo aqui na nossa artéria e sentir a pulsação. Marcar quantas pulsações ocorrem em 30 segundos. Nós marcamos essas pulsações, nós iríamos multiplicar este número por 2. Ok. Depois, vocês iriam o quê? Ver quantas vezes vocês respirariam, quantas vezes vocês respiram em 1 minuto, certo? Normalmente. Lembrando que a inspiração e a expiração conta como uma, tá bom? Aí depois vocês iriam se movimentar durante 5 minutos, uma atividade começasse de maneira leve, terminasse elevado, uma maneira intensa, tudo bem? E repetiriam essa ação, tanto da pulsação aqui da carótida, ok? Da artéria, quanto da respiração. E vocês anotaram aí na apostila e no caderno. Agora nós vamos responder a questão 1 e 2. Olha lá. A diferença entre os valores encontrados antes e depois da atividade física? E a que se deve essa diferença? Durante uma atividade física, as células elas precisam de mais energia para realizar as suas funções, tá? Por isso é necessário que os batimentos cardíacos e a frequência respiratória aumente,
levando mais oxigênio para as células. Então, vocês puderam perceber que, depois de realizar a atividade física, tanto as pulsações, os batimentos cardíacos, tanto a nossa respiração aumentaram, tá? Por quê? Porque nós precisamos de mais oxigênio para as células liberarem mais energia para o nosso corpo. Como essa atividade colabora com a ideia de que o corpo humano é integral, nós podemos perceber o quê? Que a respiração e a circulação atuam juntas, certo? Ó, nós medimos a nossa pulsação, sistema circulatório. Nós vimos a nossa respiração, sistema respiratório. Nós podemos perceber o quê? Que elas atuam juntas para fornecer mais oxigênio aos nutrientes das nossas células. Tudo bem? Se persistir alguma dúvida, me perguntem, questionem. Uma boa tarde, uma boa correção. Até amanhã na nossa próxima aula.